Bom dia, pessoal. Eu sou o Lineu. Essa é a defesa aí da minha proposta de dissertação, né? Então, é o meu exame de qualificação. O título do meu trabalho é Testes de hipótese em modelos multivariados de covariância linear generalizada. Eu sou orientado pelo professor Wagner, co-orientado pelo professor Marcos Zanata, aqui no PPG Informática da UFPR. Faço parte do grupo de Data Science e Big Data e sou bolsista CAPES, tá? Então, esse aqui é o conteúdo da minha apresentação, um pouco de ciência de dados, modelos de regressão, com ênfase nos modelos multivariados de covariância linear generalizada, um pouco sobre testes de hipótese, para chegar na nossa proposta, que amarra aí esses temas, e falar um pouco aí sobre os nossos resultados preliminares e as próximas etapas do trabalho, tá? Então, primeiro de tudo, né, ciência de dados é um campo de estudo de natureza interdisciplinar, que incorpora aí conhecimento de diferentes áreas, como estatística, ciência da computação, matemática, e a gente tem autores que mencionam que os métodos estatísticos têm importância muito grande dentro das etapas de ciência de dados, né? E lá dentro dos métodos estatísticos, a gente tem os modelos de regressão. Então, para falar dos modelos de regressão, eu preciso aí mencionar três conceitos que são importantes, que é o conceito de fenômeno aleatório, variável aleatória e distribuição de probabilidade, né? Então, o fenômeno aleatório é aquela situação em que diferentes desfechos, diferentes observações podem fornecer diferentes desfechos, né? Então, exemplos clássicos, né? Dado e moeda, né? Você sabe quais são os possíveis desfechos, mas qual desse desfecho você vai observar naquela rodada, você não tem como saber, né? E a gente tem as variáveis aleatórias, que são mecanismos que associam valores numéricos a desfechos possíveis desse fenômeno aleatório, né? Então, as variáveis aleatórias elas podem ser discretas ou contínuas, e existem probabilidades associadas aos valores de uma variável aleatória, ou seja, os desfechos do meu fenômeno ocorrem com uma certa probabilidade associada, né? E essas probabilidades são descritas por funções. E a gente tem, do outro lado, as distribuições de probabilidade, que são modelos probabilísticos que a gente usa para tentar descrever as probabilidades das variáveis aleatórias, né? Então, na prática, no mundo real, o que a gente tenta fazer é pegar uma distribuição de probabilidade que melhor descreva o nosso fenômeno de interesse. Então, o que a gente tenta fazer é um casamento entre dado, que é o que a gente observa, e um modelo, né? E se esse casamento for bem sucedido, a gente usa esse modelo para fazer as inferências a respeito do nosso fenômeno, né? Essas distribuições elas são descritas por funções. Essas funções elas têm parâmetros. Esses parâmetros são responsáveis por controlar aspectos da distribuição, né, como a simetria, o ponto de centro, a dispersão e assim por diante. E esses parâmetros são quantidades que na prática são desconhecidas que a gente estima através dos nossos dados, né? E aí, em regressão, o que a gente faz é basicamente pegar esses parâmetros das distribuições e modelar em função de variáveis externas ao problema que a gente tem evidência ou tem interesse em verificar se elas influenciam o nosso fenômeno, que são as chamadas variáveis explicativas, né? Então, a gente pega esse parâmetro da distribuição de probabilidade, decompõe ele numa combinação linear de novos parâmetros, e esses parâmetros associam as variáveis explicativas à variável resposta, que é nada mais, nada menos que o desfecho do meu fenômeno aleatório, que está lá descrito pela variável aleatória, né? E aí a gente obtém uma equação, e essa equação é responsável por explicar a relação entre essas variáveis, né? Então, a gente tenta entender qual que é o impacto das variáveis explicativas sobre aquela variável resposta. Então, que a gente tem um esquema mais ou menos assim, né? Em que a gente tem uma variável aleatória, uma variável resposta, né? Uma variável aleatória que é o desfecho do nosso fenômeno aleatório, em geral descrita por y, e a gente tem um conjunto de variáveis explicativas que a gente quer verificar se influenciam essa variável resposta, né? Então, a gente vai observar isso aqui várias vezes para diversos indivíduos, por exemplo, e isso aqui vai gerar o nosso conjunto de dados. Então, isso aqui é o que a gente observa. Tendo o nosso conjunto de dados, a gente escolhe uma distribuição de probabilidade que se adequa a esse cara aqui, né, a nossa variável resposta. Então, por exemplo, se for uma contagem, eu tenho lá um rol de distribuições de contagem. E aí, eu tento fazer o casamento entre dado e modelo, o que eu observo e o que eu tenho fixo aqui no modelo, né? Eu vou pegar, então, um parâmetro dessa distribuição aqui e vou escrever, né, essa quantidade da distribuição, que em geral é a média, como uma combinação linear que vai envolver as variáveis explicativas, que podem ser numéricas e categóricas, e novos parâmetros. E esses parâmetros são responsáveis por associar essas variáveis explicativas à variável resposta. E a graça dos modelos de regressão é que esses parâmetros são interpretáveis. Então, através do estudo desses parâmetros, é que a gente pode verificar o impacto, a influência dessas variáveis explicativas aqui sobre a variável resposta.
Então, o passo, né, os passos para a gente trabalhar com modelos de regressão são, primeiro, a definição do problema, onde a gente define qual que é o fenômeno aleatório de interesse e quais os fatores externos que podem afetar esse fenômeno, ou seja, variável resposta e variáveis explicativas. O planejamento do estudo e coleta de dados, se vai ser um estudo experimental, observacional, qual que vai ser o plano amostral. E a análise dos dados via regressão, que vai ser a escolha da distribuição de probabilidade para fazer aquele casamento com o meu dado, a especificação do modelo, que é quando eu digo como eu creio que as minhas variáveis explicativas influenciam a resposta, a obtenção dos parâmetros, ou seja, a obtenção das quantidades que associam as variáveis explicativas à variável resposta, que depois eu vou estudar, isso é feito na etapa de ajuste, e, por último, o diagnóstico, que é basicamente quando a gente verifica se aquele casamento entre dado e modelo foi bem sucedido, né? E o último passo é a interpretação dos resultados, onde eu vou avaliar quais daqueles fatores externos apresentam ou não impacto sobre o meu fenômeno e qual é a dimensão desse impacto, né? Na prática, a gente tem modelos uni e multivariados, em que os univariados a gente tem apenas uma variável resposta, nos multivariados a gente tem mais de uma resposta. Em ambos os casos, o objetivo é avaliar o efeito das explicativas sobre as respostas, né? Na literatura tem muitas classes, das mais gerais às mais específicas. No meu trabalho eu menciono 3, que é o modelo linear normal, os modelos lineares generalizados e os modelos multivariados de covariância linear generalizado. E eu vou dar ênfase mais nesse aqui, que é o que eu tenho interesse no meu trabalho, tá? Então, o modelo linear normal foi proposto em 1886, ele ficou muito famoso principalmente pelas facilidades computacionais. O que isso quer dizer? Que a obtenção daquelas quantidades que associavam variáveis explicativas às variáveis respostas era muito fácil de ser obtido. Inclusive, sai na mão. Só que é um modelo que possui pressupostos que são muito difíceis de serem atendidos na prática, como a independência entre observações, a normalidade, porque aquele casamento entre dado e modelo você tenta fazer utilizando a distribuição normal, e a variância constante, porque você não supõe nada quanto a outro parâmetro da distribuição normal. E aí, dada a facilidade computacional, diversas técnicas foram propostas para solucionar os casos em que os pressupostos do modelo fossem violados, né? Com o avanço computacional, aí surgiram modelos que eram mais gerais, que não eram tão específicos quanto o caso anterior, mas que necessitavam de processos iterativos para a obtenção dos parâmetros. E das propostas, a que mais teve sucesso foram os modelos lineares generalizados, os GLM, que eles flexibilizaram a distribuição de probabilidade, né? Então, agora você sai do caso em que você tem só uma distribuição no conjunto de modelagem e você tem uma família possível para você trabalhar com modelos de regressão, né? E isso é muito bom, porque a gente tem que lembrar a importância da distribuição de probabilidade no contexto de regressão, né? Então, agora a gente tem uma família toda em que você tem vários casos especiais, e esses casos especiais de diferentes tipos, para diferentes fins. Então, você tem distribuição para modelar dado binário, dicotômico, dado contínuo, dado de contagem, tudo dentro de um único framework. Então, essa foi a graça, a beleza do GLM, né? Só que apesar desse grande potencial, o GLM apresenta 3 restrições que são muito fortes na prática, que é, primeiro, a incapacidade de lidar com observações dependentes, a independência ainda é um requisito, a incapacidade de lidar com múltiplas respostas simultaneamente, porque é uma classe univariada, e um leque reduzido de distribuições, apesar de que, comparado aos antecessores, tinha mais opção, ainda assim é um leque reduzido, né? E aí, os modelos multivariados de covariância linear generalizada, que são os MEC-GLMs, contornam todas essas restrições. Então, eu vou falar um pouquinho dos MEC-GLMs com mais detalhes, né? Então, para a gente definir um MEC-GLM, quais são os elementos que a gente precisa, tá? Então, primeiro, imagina o caso em que você tem N indivíduos e R respostas, né? Então, para N indivíduos, você vai observar R respostas de interesse, R fenômenos que você tem interesse em estudar, né? E você vai organizar isso numa matriz, em que cada linha é um indivíduo, cada coluna é uma resposta. Vai existir uma correspondente matriz de valores esperados, ou seja, os preditos, né? Isso aqui é obtido, sai do modelo, é o que o meu modelo prevê para cada indivíduo. E aí eu vou ter uma matriz de delineamento, que é onde vão estar os valores das variáveis explicativas do meu problema, então as variáveis que eu creio que influenciam essas minhas respostas y, e a gente vai ter um conjunto de parâmetros de regressão que associam variáveis explicativas às variáveis respostas. Esses caras aqui são os caras que eu estimo, e vou estudar posteriormente para avaliar o efeito das explicativas sobre as respostas, né? A gente precisa ainda desses 2 elementos aqui, que é uma matriz de correlação entre variáveis respostas e uma matriz de variância e covariância para cada resposta. E essa matriz de variância e covariância aqui é onde a gente modela, onde a gente deixa explícito como os indivíduos do conjunto de dados estão relacionados entre si, né? Então aqui ela tem alguns elementos, que é
Essa V é uma matriz diagonal, em que as entradas principais são dadas pela função de variância no vetor μ. A gente tem esse parâmetro P, que é o parâmetro de potência, e essa ômega de tal aqui, que é uma matriz de dispersão, que aqui é onde a gente modela, a gente diz para o modelo explicitamente como os indivíduos do conjunto de dados estão correlacionados entre si. Tem alguns outros elementos que eu mencionei aqui, né? A função de variância e o parâmetro de potência, eles contornam outro problema que é o leque reduzido de distribuições. Eu vou falar mais à frente, mas eu vou começar falando dessa matriz ômega aqui que contorna o pressuposto de independência, né? Então, a dependência entre as medidas no conjunto de dados é modelada através do que a gente chama de preditor linear matricial, que tem essa cara aqui, né? Então, é um conjunto de parâmetros de dispersão taus combinados com matrizes z's, né? Essas matrizes z's, elas são responsáveis por dizer no modelo como os indivíduos estão relacionados, né? Então, através de um conjunto de matrizes z's, a gente diz qual que é a relação entre os indivíduos do nosso conjunto de dados. Para cada matriz Z, a gente vai estimar um parâmetro tal, né? E através desse parâmetro tal que a gente consegue avaliar se existe realmente impacto da correlação entre as medidas do nosso conjunto de dados, tal como a gente especificou no modelo, né? Então, é mais um conjunto de parâmetros que a gente estima no MacGLM que tem uma interpretação prática muito forte, no sentido de que os parâmetros de regressão você consegue avaliar o efeito das explicativas sobre a resposta, e com os parâmetros de dispersão, que são esses taus, você consegue avaliar se existe realmente uma correlação nas respostas dos indivíduos, por exemplo, que tem alguma correlação entre si. Por exemplo, se você tem um estudo longitudinal, você tem o mesmo indivíduo avaliado ao longo do tempo, e você consegue especificar isso através de um preditor matricial, né? Então, isso contorna o requisito da independência, né? E através das funções de variância, a gente tem mais distribuições disponíveis. A ideia aqui é que diferentes funções de variância conduzem a diferentes famílias de distribuições, e essas famílias de distribuições têm casos particulares que são bem conhecidos na literatura, né? Então, por exemplo, função de variância potência, você tem esses casos particulares aqui. Agora, se você tiver um problema de contagem, a função de dispersão Poisson-Tweed se adequa melhor, e aqui você vai ter como casos particulares os mais famosos modelos de contagem da literatura. E você também pode usar uma função variância binomial para respostas binárias ou restritas no intervalo, né? E vocês vão notar aqui que nessas funções de variância a gente tem um parâmetro de potência P, e através desse parâmetro que a gente indexa os casos particulares, né? Então, esse parâmetro também é estimado com base nos dados, através do modelo, e é mais uma quantidade que sai do modelo, que a gente estima, e que tem uma interpretação prática muito forte. Então, a gente tem parâmetros de regressão, dispersão e potência, né? Então, a definição do MacGLM é essa aqui, é uma carinha um pouco mais assustadora, mas que não tem nada novo, né? Então, a gente vai ter aqui esse vetor de valores esperados, em que eu vou ter uma continha dessa aqui para cada resposta, né? E não tem nada novo, então as variáveis explicativas associadas a parâmetros de regressão. Isso aqui vai descrever o parâmetro da distribuição de probabilidade que eu estou usando, né? O único elemento novo que aparece aqui é essa função, que é chamada função de ligação, e o papel dela é mapear corretamente os valores dessa combinação linear aqui. Então, por exemplo, se eu tiver num problema de contagem, essa função de ligação aqui não vai deixar que ocorram valores negativos, por exemplo, que não faz sentido para um problema de contagem, né? E aí, esse elemento aqui é uma matriz de variância e covariância, que considera tanto a correlação entre respostas, quanto a correlação dentro das respostas, e essa combinação é feita através do produto generalizado de Kronecker. Mas o que importa para o meu trabalho é que, no MacGLM, a gente estima 4 tipos de parâmetros, todos eles que têm uma interpretabilidade muito forte, né? Os parâmetros de regressão, os parâmetros de dispersão, os parâmetros de potência e de correlação, tá? O problema agora é como que a gente estima essas quantidades, né? A estimação dessas quantidades é baseada nas funções de estimação, em que a gente usa a função quasi-score para os parâmetros de regressão e as funções de estimação de Pearson para os demais parâmetros. Essas funções têm essa cara aqui, e que para a obtenção dos parâmetros a gente iguala esses caras a zero, gera um sistema e resolve o sistema. Sendo, a grosso modo, é isso que é feito, tá? Esse sistema ele não sai na mão, né? Então a gente precisa de um algoritmo para resolver ele. O algoritmo utilizado na proposta do MacGLM é o Chaser modificado, que tem essa cara aqui. Resolvendo esse sistema, você vai ter um vetor com todas as estimativas dos parâmetros do modelo, né? E esses parâmetros eles têm uma distribuição assintótica, quer dizer que quando o conjunto de dados tende a infinito ou grande o suficiente, as estimativas desses parâmetros convergem para o verdadeiro valor com uma certa matriz de variância e covariância.
Então, alguns comentários sobre o MacGLM, eles configuram uma estrutura geral para análise de dados via regressão, em que você consegue comportar múltiplas respostas de diferentes naturezas, usar diferentes distribuições de probabilidade, com diferentes preditores, e ainda ajustar modelos que levam em conta a correlação entre indivíduos do conjunto de dados, né? Todos os parâmetros são interpretáveis, né? No sentido de que os parâmetros de regressão você consegue avaliar o efeito das explicativas sobre as respostas. Através dos parâmetros de dispersão, você consegue avaliar o impacto da correlação entre as unidades no conjunto de dados, se isso realmente tem influência. E através dos parâmetros de potência, você tem um indicativo de qual distribuição se adequa ao problema, né? Nada disso que eu mostrei é feito na mão, toda a metodologia do MacGLM já está implementada na biblioteca MacGLM do R, tá? Então, isso fecha a primeira parte da minha apresentação, que era modelos de regressão com ênfase nos MacGLMs. Agora eu vou falar um pouco sobre testes de hipótese. Então, inferência é sobre inferir conclusões válidas a respeito de uma população por meio do estudo de uma amostra. Em inferência estatística, a gente tem dois problemas, que é a estimação de parâmetros com base em informação amostral e os testes de hipótese, que é, com base em evidência amostral, se a gente pode considerar que um parâmetro é igual a determinado valor, né? Na prática, a gente postula sempre duas hipóteses, que é chamada hipótese nula e hipótese alternativa. A gente avalia uma estatística de teste, que é uma continha que a gente faz com base aí no nosso dado, e através dessa continha e da distribuição de probabilidade dessa continha, a gente toma a decisão de rejeitar ou não rejeitar aquela nossa hipótese de interesse, né? Então a gente confronta a nossa hipótese com o nosso dado e aí a gente toma a decisão, né? Em termos de notação, imagina que a gente tem um parâmetro θ, que é desconhecido, um parâmetro populacional, eu vou coletar uma amostra para estimar esse cara, e aí eu vou verificar se existe evidência nos meus dados para dizer que esse parâmetro θ é igual a θ0, em que θ0 é um número, ou se não existe evidência para eu dizer que esse parâmetro é igual a esse número, né? Em termos de notação, fica com essa carinha aqui. Nesse sentido, a gente tem alguns desfechos possíveis, né? Então a hipótese ela pode ser verdadeira ou falsa, eu posso rejeitar ou não rejeitar. Em dois casos, a gente comete um erro. Em dois casos, a gente toma uma decisão correta, uma decisão acertada, né? A probabilidade desse cara aqui é o tal do nível de significância, e a probabilidade desse cara aqui, da rejeição correta da hipótese, é o poder do teste, né? E um último conceito que é importante em teste de hipótese é o p-valor, que é a probabilidade da estatística de teste tomar um valor igual ou mais extremo do que aquele que foi observado, né? Falando em termos mais simples, o p-valor ele é um grau de evidência, é o grau de concordância dos teus dados com a tua hipótese, né? Porque você tem uma hipótese e você tem o teu dado. Se o teu dado e a tua hipótese tiver tudo a ver um com o outro, o p-valor vai ser grande. Agora, se a tua hipótese não tiver nada a ver com o teu dado, o teu p-valor vai ser pequeno. Então, isso conduz para a rejeição da hipótese, né? E por isso que quando a gente faz cursos de estatística básica, geralmente a gente lembra da regrinha, p-valor pequeno, rejeita H0, né? Em regressão, os testes de hipótese eles têm um papel muito importante porque eles são utilizados para avaliar o efeito daquelas variáveis explicativas no problema. Então, lembra, a gente vai estimar quantidades, estimar parâmetros que associam explicativas às respostas, e a gente avalia essas quantidades, esses parâmetros de regressão, através dos testes de hipótese. E aí avalia o impacto daquela variável explicativa no problema, né? A gente tem três testes que são muito utilizados, que é o teste da razão de verossimilhanças, o WALD e o SCORE. Esses testes são baseados na função de verossimilhança dos modelos, que é um esquema diferente de estimação dos parâmetros, é um esquema tradicional de estimação dos parâmetros, eles são assintoticamente equivalentes, quer dizer que quando a amostra é grande o suficiente, se você testar a mesma hipótese com esses três caras, o resultado vai ser o mesmo, em amostras finitas, os resultados podem ser diferentes, tá? Eu vou falar um pouquinho mais de detalhes sobre o teste WALD, tá? Então, o teste WALD, ele requer apenas um modelo ajustado, e aí ele consiste em verificar se existe evidência para você afirmar que um ou mais parâmetros são iguais a valores postulados, né? E ele vai avaliar o quão longe o valor estimado está desse valor postulado que você colocou lá na tua hipótese, né? Então, se você tem um problema de regressão com suas variáveis explicativas, você tem os betas que associam as variáveis explicativas às variáveis respostas, você vai estimar esses betas através dos dados, né? E aí você precisa de um vetor C, que é o vetor de valores postulados, é com quem você vai confrontar essas estimativas, e uma matriz L de especificação de hipóteses, que vai dizer quais parâmetros você vai testar, né? Trazendo isso para a notação de teste de hipótese, o que a gente tem é uma hipótese desse tipo, né? Então, na hipótese nula, eu vou ter o beta é o vetor com todos os parâmetros do modelo, a matriz L vai dizer para a gente quais parâmetros a gente está testando, e o vetor C com quais valores a gente está confrontando, né? Então, se eu quero testar o beta 1, o beta 5 e o beta 6, é na matriz L que eu vou dizer. E na matriz C eu vou dizer com quais valores eu quero confrontar. A estatística de teste ela tem essa cara aqui, em que o L e o C são definidos pelo analista, e o beta e a variância e covariância do beta
vem do modelo. Ou seja, todas essas quantidades aqui são conhecidas, né? São vetores e matrizes todos conhecidos. Quando você fizer essa continha aqui, vai dar um número. Esse número segue distribuição Q quadrado com Q grau de liberdade, que é o número de linhas da matriz L. E aí você rejeita ou não rejeita a tua hipótese de interesse, né? Com base nesse procedimentozinho aqui. A gente também tem as ANOVAs e MANOVAs, que são formas de avaliar a significância das variáveis de uma forma procedural, né? Então você tem uma sequência de passos em que você vai pegar o teu modelo ajustado e vai começar a fazer restrições nesse teu modelo. Vai começar a tirar e colocar variáveis de alguma forma para avaliar se a ausência de determinada variável gera uma perda no modelo, né? Esses resultados, né, dessa sequência de passos é sumarizado num quadro, que é o quadro de análise de variância, e a gente tem o caso univariado e o caso multivariado, né? Na ANOVA, que é o caso univariado, a gente avalia o efeito das variáveis explicativas sobre uma resposta, e na MANOVA a gente avalia o impacto das variáveis explicativas sobre múltiplas respostas simultaneamente, né? Então, os tópicos que eu abordei até aqui, né, eu falei da importância dos modelos de regressão em ciência de dados, no sentido de que são modelos altamente explicáveis, né? Falei das classes relevantes com ênfase nos MAC-GLMs. Quando eu falei dos MAC-GLMs, tentei enfatizar a importância e a interpretabilidade dos parâmetros de regressão, dispersão e potência do modelo. Falei de elementos de teste de hipótese, hipótese nula, alternativa, nível de significância, p-valor, poder do teste. Falei do potencial dos testes de hipótese em modelos de regressão com ênfase no teste WALD e falei da ANOVA e da MANOVA como procedimentos baseados em testes de hipótese. Tudo isso para chegar finalmente na nossa proposta. Então, daqui para frente é o que a gente já vem trabalhando, que é o seguinte: considerando o MAC-GLM, que é essa classe com alto potencial de aplicação em ciência de dados, a gente não tem uma discussão a respeito de construção de testes de hipótese para a gente avaliar de uma forma mais procedural os parâmetros do modelo, né? Então, considerando esse alto potencial, a gente tem o objetivo de desenvolver justamente esses testes de hipótese para avaliação dos parâmetros dos MAC-GLMs e ter uma forma mais segura e mais teórica de a gente avaliar esses parâmetros, né? Então, é um complemento ao que já existe do MAC-GLM. E a gente vai buscar fazer isso através de uma adaptação do teste WALD clássico, que foi aquele que eu mostrei em alguns slides atrás. Então, a gente vai tentar adaptar aquilo lá para ser aplicável no MAC-GLM. Então, esse trabalho tem algumas etapas. A primeira etapa é propriamente a adaptação do teste, né? Fazer com que aquele teste seja aplicável no MAC-GLM através de algumas adaptaçõezinhas. A implementação das funções, porque, logicamente, ninguém vai fazer isso na mão. O terceiro passo é verificar se essa nossa proposta funciona. Então, verificar através de estudo de simulação, em que a gente vai gerar conjuntos de dados, que a gente sabe o que acontece, a gente vai ajustar o modelo e vai fazer o teste e vai ver se o nosso teste se sai bem ou se não se sai bem. E o último passo, que é motivar o potencial de aplicação das metodologias com base em análises de dados, né? Então, a gente vai pegar um dado que necessite de uma modelagem tal como o MAC-GLM fornece, resolver o problema e, nas interpretações, usar essa nossa proposta caso ela funcione, né? Então, alguns resultados preliminares que a gente tem, a própria adaptação do teste a gente já terminou, né? E basicamente, comparado ao que eu mostrei lá alguns slides atrás, sai aquele beta, que são os parâmetros de regressão, entra esse vetor θ, que tem tanto os parâmetros de regressão, quanto os de dispersão, quanto os de potência, tá? E aí, a matriz L e o vetor C, elas seguem tendo o mesmo papel. A matriz L vai dizer quais parâmetros eu estou testando, e o vetor C com quais valores eu estou confrontando. A estatística de teste também já adaptada, então sai aquelas estimativas dos parâmetros de regressão, entram as estimativas dos parâmetros que saem do MAC-GLM, regressão, dispersão e potência, e aqui no centro da equação a matriz de variância e covariância das estimativas desses parâmetros, né? Então, novamente, todos os elementos aqui são conhecidos. LC a gente define como analista, θ chapéu e EJ-1 sai do modelo. Então, isso aqui é uma continha, a gente resolve essa continha aqui. Essa estatística de teste segue a distribuição Q quadrado com um grau de liberdade dado pelo número de linhas da matriz L, que é o número de hipóteses que você está testando, e aí você verifica se existe evidência a favor ou contra aquela hipótese que você está postulando a respeito dos parâmetros do modelo, né? Para exemplificar, para deixar isso um pouquinho mais claro, eu trouxe alguns exemplos de hipóteses que a gente pode trabalhar no MAC-GLM. Então, eu peguei aqui um exemplo do livro Modelos de Regressão com Apoio Computacional do professor Gilberto, em que a gente tem lá um estudo sobre demandas de TV a cabo em 40 regiões dos Estados Unidos, tem várias variáveis lá que ele menciona. Eu selecionei 4 aqui só para ilustrar algumas coisas. Então, tem o número de assinantes de TV a cabo, tem o percentual de domicílios com TV a cabo, tem a renda per capita por domicílio com TV a cabo e tem o custo médio mensal de manutenção com TV a cabo, né? Então, vamos dizer que o número de assinantes e o percentual de domicílio são nossas variáveis respostas,
E as nossas variáveis explicativas são a renda per capita e o custo médio mensal com manutenção. Ou seja, essas variáveis aqui são as de meu interesse no problema e eu quero saber como essas variáveis aqui influenciam essas duas, né? Então, note que é um problema que a gente tem duas variáveis respostas de diferentes naturezas, no sentido de que uma é uma contagem e a outra é um percentual, é uma variável restrita no intervalo, né? Ou seja, é a estrutura ideal para a gente usar um modelo tal como o MacGLM, né? Então, vamos dizer que a gente vai ajustar um modelo e esse modelo vai ter essa carinha aqui, tá? A especificação do meu modelo é essa, em que eu tenho aqui os meus parâmetros de regressão associados às variáveis explicativas. Esse meu índice R denota a variável resposta, em que a resposta 1 é o número de assinantes, a resposta 2 o percentual de domicílios. Eu vou ter um parâmetro de regressão beta 0, que é o intercepto de cada resposta. E aí, eu vou ter um parâmetro de regressão associado aqui às variáveis explicativas. Então, eu vou ter um beta 1 para cada resposta que associa renda, eu vou ter um beta 2 para cada resposta que associa custo às respostas, e eu vou ter um beta 3 que associa a interação entre renda e custo às respostas. Para simplificar o problema, vamos dizer que as respostas são independentes, então a gente não especificou um preditor matricial e que a gente fixou os parâmetros de potência só para facilitar o problema, tá? E aí a gente tem alguns tipos de pergunta num problema desse tipo. Então, duas que eu trouxe aqui, por exemplo, será que existe efeito de renda per capita sobre o número de assinantes, né? Ou será que existe efeito do custo médio com manutenção sobre o número de assinantes e sobre o percentual de domicílios simultaneamente? Então, note que são perguntas muito simples, muito básicas, e que geralmente é o tipo de pergunta que a gente tem interesse em responder num projeto de ciência de dados, né? E agora eu vou mostrar como que a gente converte esse tipo de pergunta aqui no contexto do MacGLM para um teste de hipótese. Então, se eu estou fazendo uma pergunta a respeito do efeito de renda sobre o número de assinantes, renda é a variável explicativa, número de assinantes é a variável resposta. Eu tenho um parâmetro que associa essa explicativa a essa resposta, e esse parâmetro é o beta 1. Se eu quero avaliar o efeito, eu vou testar se ele é igual a zero. Por quê? Se o parâmetro que associa a explicativa à resposta for igual a zero, quer dizer que aquela explicativa não tem efeito sobre a resposta, né? Então, eu posso escrever em notação essa hipótese desse tipo aqui, né? Que eu estou verificando se existe efeito de renda ou se não existe efeito de renda. E aí eu vou usar essa especificação aqui, essa hipótese aqui, para montar os meus elementos para fazer o meu teste WALD, né? Então, passando para essa anotação aqui, que é a anotação conveniente para o teste WALD, eu vou ter o vetor θ, que é o vetor de todos os parâmetros do modelo. Então, note que nesse exemplinho aqui, bobinho de tudo, eu já tenho tudo isso aqui de parâmetro. Isso aqui, na prática, no mundo real, é potencialmente muito maior, porque você tem mais variáveis explicativas, você tem mais respostas, você pode ter um preditor matricial, você pode ter parâmetros de potência. Então, isso aqui no mundo real é gigantesco. E a matriz L e o vetor C são o que a gente especifica de tal forma que o produto Lθ igual a C gere essa hipótese aqui inicialmente postulada. Então, se você pegar esse vetor L e multiplicar por esse vetor θ aqui, coluna igual a C, você vai ter exatamente essa mesma hipótese aqui, tá? Note que aqui a gente só tem uma linha porque só tem um parâmetro sendo testado. Eu estou fazendo só uma restrição no meu modelo, né? Então, é basicamente isso. Se você souber como montar a L e como montar a C, você consegue resolver teu problema, né? Agora, a segunda pergunta era sobre o efeito de custo sobre o número de assinantes e percentual de domicílios. Então, note que agora eu tenho uma variável explicativa e eu quero avaliar o efeito dela sobre duas respostas simultaneamente, que é o número de assinantes e o percentual de domicílios. Então, eu tenho um parâmetro que associa custo ao número de assinantes e um parâmetro que associa custo ao percentual de domicílios, né? Que é o beta 2. Então, a minha hipótese vai ter essa carinha aqui, que se eu abrir o índice R, vai ser essa hipótese aqui. Então, eu estou verificando simultaneamente se o parâmetro que associa custo a cada uma das respostas são iguais a zero, né? E aí eu vou usar essa hipótese aqui para montar os meus elementos para o teste WALD dessa forma. O vetor θ segue sendo a mesma coisa, o vetor de todos os parâmetros do modelo. A matriz L agora tem duas linhas, porque eu estou testando dois parâmetros, e eu monto ela de tal forma que o produto Lθ igual a C gere essa hipótese aqui, né? E aí a gente tem as ANOVAs e MANOVAs, né, que com base nessa adaptação do teste WALD que a gente está tentando fazer, a gente quer propor ANOVAs e MANOVAs usando o teste WALD, né? Então, a gente quer propor três, né, que a gente nomeou de tipos 1, 2 e 3, em que o que muda de uma para outra é a sequência de testes que você está fazendo, né? Lembrando que a ANOVA é uma sequência de testes e que você vai fazendo restrições no modelo. E que usando o teste WALD, basicamente o que você vai estar fazendo em cada passo é testar uma hipótese muito parecida com aquelas duas que eu mostrei, né? Então basta você especificar uma matriz L e um vetor C e fazer o teste, né? E aí você tem os procedimentos de análise de variância que retornam um quadro para cada resposta e você tem as análises de variâncias multivariadas que vão retornar um quadro para todo mundo, né?
Então, só para exemplificar, eu vou mostrar aqui o que a nossa nova do tipo 2 visa fazer, né? Que basicamente são testes comparando o modelo completo contra o modelo sem determinada variável. Então, naquele exemplo que a gente tem renda e custo e interação, no primeiro teste a gente faria avaliar se todos os parâmetros que têm renda são iguais a zero. Ou seja, a gente avalia explicitamente o que aconteceria no meu problema se eu nem tivesse renda no meu conjunto de dados. Se eu não tivesse observado essa variável, o que acontece com o meu modelo? O meu modelo piora muito? Então, essa que é a ideia, né? No segundo passo, eu vou fazer a mesma coisa com custo. Então, eu coloco renda de novo no modelo e avalio qual que seria o impacto da retirada do custo. E no último passo, avalio o efeito da interação. E assim a gente vai ter no quadro de análise de variância, a gente vai conseguir avaliar qual que é o real impacto de cada uma das variáveis no meu problema, seja sobre cada uma das respostas, no caso da ANOVA, seja sobre todas as respostas, no caso da MANOVA, né? Atualmente a gente tem já algumas funções implementadas, a gente tem essas 9 funções aqui, né? Essa aqui que é a mais geral, que o usuário pode testar o que ele quiser. As ANOVAs para avaliar o efeito das variáveis explicativas sobre a resposta. As MANOVAs, mesma coisa, só que para todas as respostas ao mesmo tempo. E a gente está tentando emplacar essas duas aqui, que são funções no estilo ANOVA, numa sequência de passos para avaliar o impacto, mas focado no preditor linear matricial, ou seja, o que acontece com o meu modelo se eu tiro aquela matriz que me diz como os indivíduos estão correlacionados. Será que o meu modelo piora ou não piora, né? A gente tem, então, algumas próximas etapas aí a cumprir. A gente tem hoje 2 problemas aí referentes a variáveis categóricas no modelo, né? Explicativas categóricas. Então, digamos que você tem lá uma resposta que é numérica e você tem uma explicativa categórica que é uma variável de 3 níveis, A, B e C. Nesse contexto, num problema de regressão, o que você está interessado em saber? Você quer saber se o valor da resposta varia para os níveis dessa variável categórica, né? Quando você for ajustar teu modelo, você vai chamar 2 parâmetros de regressão. Provavelmente o A vai ser como categoria de referência, e você vai chamar parâmetros que medem a diferença do A para o B e do A para o C. Esse é o famoso contraste de tratamento, é o default, por exemplo, do R na maior parte das situações, né? Ok, aí quando você for fazer a tua análise de variância, essa análise de variância você vai estar respondendo a seguinte pergunta: existe efeito dessa variável explicativa categórica? Os valores da resposta variam de um nível para o outro? A resposta pode ser sim ou não. Se a resposta for não, o problema acabou antes de começar, porque não existe diferença entre os níveis, acabou aí, a variável não é importante. Agora, se existe diferença entre os níveis, isso conduz a uma outra pergunta que é: ok, mas onde é que está essa diferença? É A que difere de B? É B que difere de C? Quem que difere de quem? A análise de variância não responde essa pergunta, né? Por isso que, como a gente está propondo uma análise de variância, um complemento natural à análise de variância seria o tal do teste de comparações múltiplas, que responde justamente essa pergunta, que é onde está a diferença, né? Caso haja diferença, onde que está? Então, a gente precisa propor aí um teste de comparações múltiplas como complemento a essas análises de variância que a gente está fazendo, né? O segundo problema que a gente tem com variáveis categóricas é a questão dos contrastes, que eu mencionei esse, que é o contraste de tratamento, né, que você mede a diferença de A para B, de A para C, só que não necessariamente esse seja o contraste de interesse do pesquisador, do analista, né? Então, e é uma decisão do analista, então a gente não pode travar o trabalho do analista por um problema na nossa função, né? Então a gente tem que adequar os nossos testes para que eles sejam corretos para diferentes tipos de contraste, porque isso aqui é uma decisão que não é nossa, né? O terceiro passo da próxima etapa, né, é avaliar a propriedade com base no estudo de simulação, né? Acho que o problema do estudo de simulação hoje é que a gente não sabe até onde ir, até que ponto a gente precisa ir para mostrar que a nossa proposta é suficiente, para mostrar que funciona, ou em que casos que não funciona, né? Também faz parte do processo. E a última etapa, que é motivar o potencial de aplicação desse negócio todo através da análise de dados reais. Então, aqui a gente não quer matar a mosca com bala de canhão, então a gente vai pegar conjuntos de dados em que se faça necessário uma classe de modelos de regressão tal como o MAC-GLM, a gente resolve o problema com o MAC-GLM e fala, olha que legal como a gente consegue resolver com o MAC-GLM, e olha que legal como a minha proposta se encaixa nisso, porque agora a gente tem uma forma de interpretar aqueles parâmetros e extrair mais conhecimento a respeito do nosso problema prático, a respeito da influência das coisas do nosso problema, né? Então essas são as nossas próximas etapas. Deu certinho aí 6 tarefas, né? Então essas duas aqui são aquelas dos problemas com variáveis categóricas, o desenho do estudo de simulação, aí análise de dados, sumarização dos resultados, entrega e defesa. Coloquei aqui um mês para cada tarefa a partir do dia que eu entreguei o texto da qualificação. Então, aí para finalizar lá no finalzinho de fevereiro, tá?
Então, nossas considerações finais, né, que os MacGLMs eles contornam importantes restrições das classes clássicas de modelos, como eu tentei mencionar lá na minha introdução, e a nossa contribuição ela vai no sentido de fornecer uma ferramentas para uma melhor interpretação do que sai desse modelo, né? Porque a gente tem parâmetros de regressão, dispersão e potência, então a gente busca fornecer através dos testes de hipótese uma forma procedural e segura para o analista, para o usuário avaliar o impacto dos elementos que ele tem no problema dele, né? E a nossa contribuição visa formas de responder para um problema em que se encaixa o MacGLM, perguntas sobre a importância das variáveis explicativas, sobre o impacto das medidas correlacionadas no conjunto de dados e ainda sobre qual distribuição se adequa ao problema. Tá? Então, essas são algumas referências que eu usei na qualificação e na apresentação, e muito obrigado.